Aqui nos estúdios da Audi FM, a gente recebe Lafayette Andrade, candidato a vereador pelo Republicanos, para essa nossa conversa, discutindo propostas, projetos e os principais problemas da capital. A entrevista, ela tem 15 minutos, candidato. Perfeitamente. Cronometrado, já está ali no ar. A gente começa a partir de agora. Primeiramente, bom dia. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios. Queria que o senhor se apresentasse, né? Falasse qual é o seu perfil e por que o senhor decidiu disputar um mandato de vereador em Teresina. Bom dia a todos. Eu é que agradeço o convite, o espaço concedido. Quero agradecer a Deus por nos permitir mais um dia estarmos hoje aqui. Quero agradecer ao doutor Valmir Miranda, o grande CEO desta empresa, um homem de uma família grandiosa que ajudou a construir Campo Maior, participou ativamente aqui do progresso de Teresina e do Brasil, a família Miranda. E quero agradecer aqui ao Magela, ao Natan, ao Magalhães, ao Fabrício, a Joelma e, por que não, a Deusimar de Oliveira, minha esposa, que me acompanha e ajuda a guiar meus passos. Advogada, cientista política, uma pessoa do meu coração. Bem, eu, Lafayette Andrade, agrônomo, advogado, cristão e maçom. Estou hoje aqui como candidato a vereador de Teresina, porque no auge dos meus 65 anos, já com meus filhos criados, com uma seara enorme de amigos e, por que não dizer, de serviços prestados aqui em Teresina, resolvi doar-me por inteiro nessa minha nova missão, que é ser legislador de Teresina. Então, esse é meu perfil e espero contar com o acolhimento dos teresinenses, viu, com o meu número 10555, acompanhando o doutor Silvio Mendes, 44. Candidato, em caso de vitória, né, em caso de um mandato como vereador de Teresina, quais seriam as áreas da gestão que teriam um olhar mais atento da sua parte, que o senhor iria tratar como prioridade nesse mandato? Bem, como agrônomo, eu voltar-me-ei inteiramente para a sustentabilidade, o meio ambiente e a produção de alimentos. A sustentabilidade, porque nós temos que ver o retorno de Teresina como a cidade verde, a arborização das avenidas, dos equipamentos urbanos com árvores nativas e nas praças árvores frutíferas, viu, que são muitas as nossas aqui. Na questão do meio ambiente, cuidando da preservação com essa arborização para diminuir a temperatura de Teresina e cuidando do assoreamento dos nossos rios, porque nós temos que nos voltar a cuidar da nossa casa, que é a terra-mãe, para não repetirmos a grande catástrofe do Rio Grande do Sul. E na questão da produção de alimentos, voltado para a maior zona rural das capitais do Brasil, que é a de Teresina, viu, voltado para aqueles produtores pequeno, médio e grandes, porque quem produz e tira da terra o seu sustento nos alimenta e nos mantém vivos nessa terra. Candidato, e como é que se daria, no caso, o incentivo a essa produção rural? Como você bem citou, Teresina tem a maior área rural entre as capitais. Exatamente. Como é que na prática isso ocorreria? Como é que a gente pode pensar em um desenvolvimento, né, dessa produção agrícola na zona rural, principalmente olhando para o pequeno produtor, que obviamente é quem mais seria impactado por alguma proposta nesse sentido? Facilitando a infraestrutura, a tecnologia e, por que não, o financiamento. Entendeu? O doutor Silvio, ele tem nas suas propostas, nas suas plataformas, que o município venha a fortalecer financiamento a preços razoáveis e exequíveis, para que nossos produtores venham a se dedicar por integral à produção, com assistência técnica, com infraestrutura viária e eletrificação e irrigação, e, por que não dizer, ajudando também na comercialização, que é o nó górdio da produção do pequeno produtor, é chegar com sua produção ao mercado, aos consumidores.
Tá certo. Candidato, um dos desafios, sem dúvida nenhuma, para qualquer cidade, Teresina não é diferente, é a questão da geração de emprego e renda, né? A gente sabe que é com trabalho que o cidadão tem uma dignidade, tem as condições de colocar comida na mesa, enfim, de viver, de ter condições de usufruir, de lazer. O senhor teria alguma proposta no sentido de viabilizar a geração de emprego e renda em Teresina? Como é que ela seria na prática? Já dizia o apóstolo Paulo que haverás de comer com o produto do suor do teu rosto. Então, chamando aquelas pessoas que não estão qualificadas e que estão sem mecanismo para ter emprego e renda, qualificando-as para que elas venham a ter o mínimo de uma noção de produção e de comercialização. Então, seria ir àquelas pessoas que hoje se encontram nesse sistema de bolsas, que são paliativos, nós sabemos que não pode ser definitivo uma pessoa viver de bolsas. Eu sei que elas são úteis em momentos, instantes, mas seria qualificando as pessoas, dando condições, como eu disse, econômicas e tecnológicas para que elas produzam e, ao mesmo tempo, viabilizando o mecanismo de produção. Entendi. Candidato, a gente sabe que a segurança pública é, obviamente, no primeiro momento, uma responsabilidade do governo do Estado, né, constitucionalmente falando. Mas a prefeitura, o poder público municipal, ele tem como contribuir muito, né? Estou falando, obviamente, da Guarda Municipal, do próprio investimentos nas áreas sociais, que com certeza repercutem, né, na segurança, no combate à violência. O senhor teria algum projeto, alguma proposta relacionado a essa pauta que poderia fazer com que o município garantisse mais segurança pública na cidade de Teresina? Olha, a Guarda Municipal, ela tem como objetivo principal guarnecer os equipamentos públicos, os prédios públicos, os logradouros públicos. Guarda Municipal não é para andar correndo atrás de meliantes, prendendo-os, fazendo pirotecnia, e sim guarnecendo as escolas, os postos de saúde, os equipamentos públicos de uma maneira geral. Nós contribuiríamos muito, o Poder Municipal contribuiria muito se desse plenas condições de transporte e de mecanismo que os fizesse trabalhar com conforto e com segurança, contribuindo em si para a nossa própria segurança. Candidato, a gente sabe que Teresina tem uma população, né, de jovens muito alta, né? Nos últimos números que a gente observou, são mais de 150 mil jovens. É um segmento que precisa de um olhar atento, porque o jovem tem muitas vezes dificuldade em acessar o primeiro emprego, muitas vezes precisa de uma capacitação, precisa ter acesso a políticas de cultura, de esporte, de lazer. Como é que o senhor observa, né, hoje o que o município vem fazendo pela juventude? O que o senhor acha que poderia ser diferente para que a gente tivesse mais perspectivas de crescimento, mais perspectivas de garantir que esse jovem se torne, obviamente, um adulto que seja um cidadão digno? Olha, o que eu posso dizer são das intenções do nosso candidato a prefeito, doutor Silvio Mendes. É que as escolas sejam locais não só daquele ensino metodológico, entendeu? Metodológico de ensinar a ler, escrever, mas sim que as escolas também fossem locais onde, nos finais de semana, houvessem oficinas, houvessem cursos técnicos, fossem centros sociais em que a comunidade do bairro onde aquela escola se encontra inserida pudesse promover aquela interação, entendeu? E um aperfeiçoamento na convivência. Porque só a educação pode avalancar, viu, o progresso das pessoas e principalmente dos jovens que estão em início de carreira. Candidato, como é que o senhor tem avaliado o transporte público aqui na capital? Sabemos que o transporte público encontra-se em situação deplorável, mas o doutor Silvio Mendes já tem know-how. Não é à toa que saiu da prefeitura com 92% de aprovação. Foi testado e aprovado pelo povo, se encontra em pleno vigor, em plena vitalidade física e de sapiência para gerir o transporte público. E ele tem ideia brilhante de que
vans e micro-ônibus circulem nos bairros para levar as pessoas para as linhas principais de ônibus. Ele vai retornar, entendeu, a plenitude de 400 e poucos ônibus, entendeu, circulando em Teresina, para que as pessoas possam ir e vir do seu trabalho, do seu estudo, com conforto e dignidade. Candidato, o senhor começou a pontuar questões relacionadas ao meio ambiente, e aí eu queria saber do senhor como é que o senhor observa uma forma, né, se o senhor tem alguma proposta no sentido de a gente integrar, né, de forma mais efetiva os alunos da rede municipal nessa agenda de preservação do meio ambiente. A gente tem, por exemplo, muitos parques municipais na cidade. A gente citou agora há pouco na outra entrevista que a nossa população não vivencia a realidade dos rios, né? Os rios de Teresina, eles não servem, não fazem, a população não faz uso dele para turismo, nem para o lazer. A gente só lembra do rio quando está passando ali por cima de algumas das pontes. Como é que você observa uma possibilidade da gente integrar e inserir, principalmente esses alunos da rede pública municipal, que são as crianças, com essa agenda do meio ambiente? Desde o ensino infantil, as crianças têm que ser induzidas, têm que despertar nelas aquele amor à vegetação, porque nós sabemos que no nascedouro das crianças, como alunos da escola municipal, seria cadeiras, disciplinas em que elas fossem estimuladas a produzir e saber da importância da vegetação, das plantas frutíferas, das nativas, das medicinais e, não, por que não, daquelas da jardinagem. Porque, olha, o planeta, a nossa terra-mãe, clama por urgentes medidas. E seria no nascedouro, nas CEMEIs, que são os Centros de Educação Municipal, o começo de toda essa programação para que os alunos começassem a amar a natureza e aprender a preservá-la desde os primeiros anos de escola. Como é que o senhor avalia hoje o Parlamento de Teresina, o trabalho dos vereadores da atual legislatura dos vereadores de Teresina, e no que o Lafayette Andrade seria diferente? Bem, eu vejo que é bastante acanhada, viu, a participação dos legisladores. Alguns só pensam no seu umbigo, na sua própria sobrevivência e na sobrevivência familiar dentro dos cargos públicos. Eu te digo com certeza e te assevero olhando aqui nos teus olhos, nos olhos de vocês, que eu não tenho ambições pessoais. Tenho 65 anos, sou aposentado, ainda milito na advocacia previdenciária, venho daqueles mais humildes. Não tenho... meus filhos todos já caminham com os próprios pés. Então, de mim, esperem só a ação, a contribuição voluntária e despretensiosa em termos pessoais no exercício do Legislativo como vereador de Teresina com o número 10555. Essa ganância que o senhor comenta, que o senhor fala de alguns legisladores ou pretensos, né, legisladores, dificulta o trabalho de aproximação dos que não têm essa visão para com o eleitor? Olha, lamentavelmente, existem segmentos da nossa sociedade bastante frágeis, pessoas que se encontram em situações, algumas em situações famélicas, outras na própria ganância, do imediatismo, que veem no interesse pecuniário, viu, a maior contribuição que os vereadores, os legisladores possam dar. Eu te digo uma coisa, nós temos que legislar para que o Estado, quando eu digo Estado, eu digo União, Estado e no nosso caso o município, tenha mecanismo de políticas públicas que vá ao encontro dessas pessoas para que elas aprendam a pescar e não simplesmente a receber o peixe. Tá certo, candidato. Okay. A gente tem 1 minuto e meio para o final da entrevista. Era o tempo do senhor fazer suas considerações finais, pedir o voto, né, falar o número, o senhor já falou, mas mostrar também, de certa forma, um alinhamento com o candidato a prefeito. Fique à vontade. Eu quero agradecer a todos, que já me reportei, e quero dizer que eu, Lafayette Andrade, agrônomo, advogado, cristão e maçom, estou nessa jornada
para eleger-me a vereador de Teresina, para fiscalizar. Acho que não vai ser não tão preciso, porque o doutor Silvio Mendes, a palavra dele é honestidade, trabalho e comprometimento. É um homem que nós não vamos ter essa preocupação, mas para legislar, criando um mecanismo para que o município de Teresina alcance aqueles mais carentes, aqueles mais necessitados, sem o clientelismo, mas ensinando-os a trabalhar para sobreviver às custas do suor do seu rosto, com dignidade, viu, em prol de um futuro melhor. Lafayette Andrade, candidato a vereador com o número 1055, Republicanos, junto a Silvio Mendes, candidato a prefeito com o número 44.